Olá, saudações literárias. Tem se falado muito de guerra nos últimos dias e eu vou falar de alguns livros que abordam o tema, mas do ponto de vista daquele que a gente sabe que está lá, a gente ouve números, né? Tantos mil foram mortos, 500 foram mortos num confronto, que é o soldado que obedece a uma ordem de comando, uma hierarquia rígida, e ele é enviado para uma situação de conflito em que muitas vezes ele vai se defrontar com um quase conterrâneo, com alguém que é muito próximo dele mesmo, mas sempre obedecendo a uma hierarquia muito rígida. Estou falando do soldado, e o primeiro soldado sobre o qual eu vou falar, o Paul Baumer, ele é o personagem principal de Nada de Novo no Front. Esse livro é um clássico do pacifismo, é de autoria do alemão Erich Maria Remarque. Ele mesmo se alistou, logo no começo da Primeira Guerra Mundial, ele se alistou no exército alemão, e o front que ele se refere é onde ele esteve de fato. Ele foi ferido 3 vezes, uma delas com muita gravidade, e aqui ele relata o que é o dia a dia na trincheira, né? Aquela ansiedade, aquele dia a dia em que muitas vezes não acontece nada. Isso gera uma angústia e se alterna com dias de intensivos bombardeios em que eles ficam submetidos. E ele fala da amizade entre os soldados, ele fala de perdas, ele fala da realidade do que é empunhar uma arma e estar ali sujeito a qualquer momento ser morto, ser ferido, como aconteceu com ele. Em algum momento ele recebe uma licença, ele volta para casa e lá ele se choca com a visão totalmente distorcida no ponto de vista dele do que está de fato acontecendo, do que é a guerra. Enquanto ele sabe da miséria que é estar no front de batalha, perdendo amigos, sujeito a morrer a qualquer momento, ele tem uma visão de que a guerra está tendendo, que está sendo perdida pela Alemanha, está atendendo a interesses de políticos, de militares, de uma elite na Alemanha. E a visão que a família dele tem, quando ele volta para casa, aquele curto período, é de que a qualquer momento o exército alemão vai desfilar triunfalmente em Paris. E ele vê que não é nada disso, e eles se sentem lutando por pequenos pedaços de terra, no interesse de gente que eles nem viriam a conhecer, né? Elites políticos que eles soldados passam a questionar o sentido de tudo aquilo. Eles deixam de ver lógica naquela situação toda grotesca. Existem descrições do front de batalha, cavalos abatidos e agonizando, apodrecendo. É um livro muito impactante. Ele foi primeiro publicado em jornais, em capítulos, e depois ganhou uma versão definitiva por volta de 1929. No ano seguinte já foi levado para o cinema e esse filme ganhou o Oscar. Só que o livro sofreu severas críticas de gente que questionava essa visão pacifista do Erich Maria Remarque. Não é ficção, ele viveu essa situação. O Paul Baumer
é o personagem que poderia ser o próprio Remarque. O fato é que vendeu 1 milhão de exemplares em pouco tempo na Alemanha, e estamos falando de algo em 1929. Vender 1 milhão de exemplares era muita coisa. Depois passou a ser traduzido e vendido em vários países do mundo. Essa edição antiga, existem várias alternativas para ter contato com essa obra, que ela se refere à Primeira Guerra Mundial, mas ela é uma obra permanente. Falando de outro soldado, esse é vou mudar de continente, mudar de conflito. Aqui eu vou falar sobre o Henry Fleming. É a obra do Stephen Crane. Stephen Crane nasceu depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, mas pouco depois, e ele teve contato com sobreviventes desse conflito, com pessoas que viveram na região onde as batalhas foram mais intensas. E aqui ele relata o ponto de vista também, assim como o Remarque faz, o Stephen Crane relata o ponto de vista do soldado, muito jovem, não sabe direito o que o espera. Ele se alista e no meio de uma batalha ele se acovarda, ele se apavora e ele foge dessa batalha. O que acontece? Ele imediatamente se sente muito envergonhado. Assim como o Erich Maria Remarque, o Stephen Crane coloca o leitor dentro daquela situação angustiante, aquele barulho, aqueles silvos de bala, e a qualquer momento você pode ser atingido e ver seus companheiros caindo. É um caos, e é algo que a TV, quando cobre a guerra, pouco mostra. Essa exposição, que é um ser humano ali empunhando uma arma, cumprindo uma ordem, e em algum momento ele pode sentir um pânico. É o que acontece com o Henry Fleming. Ele foge ele se perde do batalhão, depois ele volta ao conflito, e ele fica obcecado pelo emblema vermelho da coragem, que é o que dá nome a essa obra. E o que seria isso? Seria uma ferida de guerra. Seria um ferimento que compensasse aquele momento de falta de coragem. É difícil falar de covardia, mas de falta de coragem do soldado, do recruta, apavorado com aquela situação. É um livro também muito importante para a gente entender o que vai na cabeça do soldado, o que é o ambiente de guerra, o conflito ali, quase cara a cara com o inimigo, que no caso eram conterrâneos. Foi uma guerra civil nos Estados Unidos, norte-americano matando um norte-americano. Esse livro também, como Nada de Novo no Front, ele foi primeiro publicado em série nos jornais em 1894. E depois ganhou uma versão, a versão definitiva, a partir do manuscrito original, só em 1982. É uma obra que vale muito a leitura. Eu falei dela aqui, tem um vídeo só sobre o emblema vermelho da coragem. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E por fim, eu falei também desse livro em outra ocasião, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de Svetlana Alexievich. Nasceu na Ucrânia, filha de pais ucraniano e o pai bielorrusso, a mãe ucraniana, ou ao contrário, mas ela nasceu na Ucrânia e
cresceu na Bielorrússia, como se fala agora, e aqui ela fala de algo que antes ninguém tinha relatado. Aqui a gente já está na Segunda Guerra Mundial, existe a ameaça nazista avançando por toda a Europa e para o Oriente, e quase 1 milhão de mulheres soviéticas naquela ocasião, mas de várias nacionalidades da então União Soviética, se alistam no Exército Vermelho para conter o avanço do exército nazista e ajudar a libertar as áreas que o exército alemão já tinha ocupado. São relatos impressionantes, porque a Svetlana, ela procurou muitas dessas sobreviventes e conversou com elas. E são avós, são mulheres as que voltaram da guerra, conseguiram voltar, sobreviveram. Elas constituíram família e em algum momento elas foram pilotos de avião, foram franco-atiradoras, foram cavadoras de trincheira, colocadoras de mina, ou seja, elas exerceram praticamente todas as funções que um soldado exerce num conflito armado. E os relatos são impressionantes, porque dá a dimensão humana do que é. Em algum momento, são muitos relatos. Uma das franco-atiradoras abate um oficial alemão e ela descreve exatamente a cena, como ela se camufla, como ela espera pacientemente o momento e ela mata o oficial alemão. E ali é uma guerra, mas ela pensa assim, o cara estava andando ali, de repente, do nada veio uma bala e o matou. As mesmas balas estavam matando os companheiros e companheiras dela. Mas ali, naquele momento, fica muito claro, né? O dilema que, eventualmente, mesmo naquela situação extrema, surge no íntimo de um soldado, né? Por que eu matei aquele sujeito? Enfim, também já falei desse livro aqui, eu recomendo muito a leitura, porque joga a luz sobre, não só sobre o que é a situação de um conflito extremo, mas a participação das mulheres, do qual pouco se falou até a Svetlana escrever esse livro, e pela obra dela ela ganhou o Prêmio Nobel de 2015. Tem um livro que eu não li ainda, mas eu vou deixar a recomendação. Eu vi o filme, foi de um roteirista muito produtivo de Hollywood, Dalton Trumbo. Ele escreveu um livro chamado Johnny Vai à Guerra. Eu vi o filme Johnny Vai à Guerra e o que volta em algum momento ele acorda numa cama, ele perdeu os braços, as pernas, o rosto, os sentidos, ele mal consegue se comunicar. Por exemplo, tentando falar com os médicos, batendo a cabeça na cama, alguma coisa assim. Esse soldado, esse recruta é o John Bonham. Aqui, ele não sabe onde ele está. Ele é aquele ser mutilado na cama, ele quer morrer, ele consegue expressar isso de alguma maneira, ele não é atendido, e ele pede para ser colocado numa cápsula de cristal, alguma coisa assim, e levado país afora para que as pessoas saibam o que é de fato a guerra, o que é o resultado da guerra, naquela figura mutilada. Estamos falando da Primeira Guerra Mundial também. O filme é impressionante.
O livro eu ainda quero ler, mas eu deixo aqui a recomendação. Esse livro foi lançado em 1939, se refere, como eu falei, à Primeira Guerra Mundial, e não existe aquela situação dos livros anteriores, né? Do front de batalha, das batalhas. Existe essa dimensão humana de alguém que passou por aquilo, mal sabe o que aconteceu, só sabe do resultado. E ele quer morrer, ele inclusive tenta o suicídio de alguma maneira e é impedido. Quer dizer, há toda uma luta para que aquele ser mutilado sobrevive. E ele questiona, e esse é o grande questionamento. Por que tanta luta de alguém que deseja morrer? Porque ele praticamente ele é só um cérebro pensante, e do outro lado, o que causou aquilo? A guerra que vitima tantas pessoas e deixa outras tantas mutiladas, em nome de quê? Em nome de um discurso, em nome de uma ambição. A Ucrânia hoje é vítima e em algum momento a Rússia entende que ela é importante para ser anexada e o mundo se levanta, e isso é bom, né? Pelo menos manifesta a sua indignação. Mas há todo um jogo de interesses, situação extremamente complexa. Mas quando a gente vê a dimensão do soldado, dos civis sendo envolvidos nesse drama todo, vale a pena prestar atenção e entender o que de fato, qual de fato é o impacto da guerra nas pessoas, muito além da questão territorial, patriótica, impacto na economia, o impacto no ser humano. Essas são minhas recomendações. Leiam, comentem e paz. Até a próxima.